porque a Cantantes Latinos de hoje é uma pessoa muito, muito especial para mim. É um programa que eu venho planejando há um bom tempo. Desde quando a gente começou, né? Eu acho. Certamente desde quando a gente começou. Acho que o objetivo todo do Conexão Sul-América agora é fazer esse programa. A gente aceitou fazer esse programa. A gente não, né? O Rafael aceitou fazer esse programa para fazer o Cantantes Latinos de hoje. Foi exatamente. Era esse o objetivo mesmo. Mas isso não quer dizer que vai acabar não, gente. Calma. Esse não vai ser o último, não. Não, e assim, eu fiz a pauta desse programa e eu devo ter alterado ela umas 30 vezes. Eu alterei tanto que eu alterei 5 minutos atrás. 5 minutos atrás eu já estava fazendo corte aqui. Isadora chegou aqui e aí eu ia ter uma música inicial de um outro artista. Eu cortei a música, falei com ela, ó, não aguento não, eu vou ter que cortar essa música aqui e a gente vai colocar uma música a mais no final, porque senão eu vou sofrer muito, não vou aguentar não. Pensei, inclusive, em cortar o Histórias de Viagem de hoje. Aí, né, já é demais. Por favor, eu também posso participar? Com licença. Então assim, por intervenção da Isadora, a gente vai fazer o Histórias de Viagem e vai começar com ele, não vai começar com música dessa vez, justamente para sobrar mais um tempinho no final, para não sofrer muito esse coração mineiro aqui, né? E o Histórias de Viagem de hoje, a gente vai contar mais uma história da gente sendo passado para trás, né? Porque vocês gostam de ver a nossa desgraça, né? Gente, se tem um casal que foi passado para trás... Esse casal fomos nós. Somos nós. Isso aí, eu acho que se você viajou e não foi passado para trás, você nem viajou. Você tem que ser passado para trás em algum momento, né? E a gente contou a história do taxista colombiano lá, né? De Santa Marta. A galera adorou, né? Porque gosta de ver a nossa desgraça, né? Gosta de ouvir esse tipo de história. Peraí, que eu falei esse casal somos nós, tá certo? Como é que é? Eu falei esse casal somos nós. Mãe, dá o... nós vamos solicitar aqui o auxílio da Dona Geraldo, professor de português. Tem jeito não de fazer aqui, ó. Não, mas enfim, bem. É isso. É a gente. É nós. É nós aí, ó, Emicida. Isso aí. Mas a História de Viagem, hoje a gente vai contar uma história que aconteceu em Paris. Glamour. Nossa! Mas pelo menos a gente foi passado para trás, mas foi passado para trás em Paris. Olha, um passado para trás muito especial, né? A gente tinha ido visitar a tumba de Napoleão no dia, né? Foi o último dia. Foi, né? A gente tinha visitado a tumba de Napoleão e tava voltando. Eu não lembro se estava voltando para casa, enfim, isso é irrelevante. A gente estava andando pela rua, ali em volta dessa região, e passou um sujeito num carro muito bonito, carrão assim, né, e me chamou, isso falando em francês. Me chamou e perguntou onde ficava o Louvre. E aí eu expliquei para ele ali mais ou menos, aí obviamente o cara percebeu que eu não era francês, que beleza, falava, mas assim, com sotaque e tal, com alguma dificuldade. E ele me olhou assim, dos pés à cabeça, e me perguntou, você é italiano? Ainda falando em francês. Aí eu falei, não, somos brasileiro. E aí, daí pra frente, a conversa transcorreu em português. O cara falava português, falava muito bem até, né, nego? Você lembra? Falava muito bem. Uhum. Ele contou pra gente que ele era vizinho de uma família brasileira na Itália. Ele é italiano. Ele era vizinho de uma família brasileira na Itália. Aí, sim, ele bateu o olho em mim e viu que parecia latino e tal. E aí chutou italiano, né? Mas falava português muito bem e tal, e aí começou aquela história de que ele gosta muito de brasileiro, que brasileiro pra ele é muito especial. Começou a lábia, né? Começou, não, e ele chegou a chorar, velho, assim, falando que foi mesmo. Você lembra? Emocionado. Eu lembro que ele te chamou e eu meio fiquei um pouquinho pra trás, né? Aí você foi lá no carro pra conversar com ele, aí de repente eu comecei a ouvir vocês conversando em português, aí eu fiquei assim, o que rolou? O que tá acontecendo? Não, e aí, tipo assim, o cara... Aí começou a falar do quanto ele gostava de brasileiro, ficou emocionado demais e que adorava todo lugar que ele ia, que tinha algum contato com o brasileiro, ele ficava daquele jeito, ficava emocionado, e o olho dele cheio de lágrimas e tal. E assim, e aí conversa vai, o que o camarada fez? Ele chegou e falou que era um executivo italiano do mundo da moda e que tinha ido lá, ele trabalhava para Armani, né, segundo ele. Nossa, gente. Ele trabalhava para Armani e tinha ido lá para Paris para poder participar de um evento e tal. Só que assim, ele tinha tido um pequeno problema, segundo ele, né? Primeiro ele pegou uma sacola e falou, não, como eu gostei muito de vocês são brasileiros, eu quero dar isso aqui de presente. Isso aqui é presente, tá? Não precisa preocupar não, é presente, tô dando pra vocês. E deu pra gente uma sacola com 2 jaquetas de couro. Só que aí o assunto continuou, né? Ele falou assim, é presente, mas eu tô com a... Ele não deu presente e foi embora. Ele falou assim, foi muito prazer conhecer vocês, brasileiros. Toma aqui o presente, tchau. Não. O que acontece? Eu sou policial, era policial na época já.
E eu já vi vários golpes acontecer dessa forma. O cara fala, isso aqui eu tô te dando, tá? Não tô te vendendo, não. Mas, e aí o cara vai e introduz um assunto. Eu conhecia diversos golpes que era mais ou menos essa situação. E aí, o que acontece? Os presentes eram 2 casacos. Os casacos eram bem bons, né? Sim. E assim, já foi um... Nossa, já conquistou, né? Segundo já ele... ficou meio balançado. Isso, segundo ele, os casacos eram tipo assim, era pra ele levar pra esse evento e tal, e tava sobrando, sabe? Alguns casacos estavam sobrando da fabricação deles lá, fabricação italiana e tal, não sei o quê. A gente já tinha passado pela Itália, já tinha ficado na vontade de comprar jaqueta de couro italiana, né? Que a gente passou em Florença e assim... E só um detalhe, a gente ganhou essas jaquetas no último dia de viagem e eu passei frio a viagem inteira. Que ódio! A gente foi vítima do golpe. Por que esse cara não apareceu no primeiro dia? Foi no momento errado. Mas a gente tinha pensado em comprar jaqueta de couro na Itália, passou em Florença, que é tipo assim, é conhecido por isso, né? Por ser terra do couro e tal, não sei o quê. E era um absurdo de caro, né? A gente passou na feira, era surreal de caro. E a gente foi, obviamente, não comprou e foi embora. E aí chegou esse cara e falou isso e contou essa história, mas aí ele continuou o assunto. Ele virou e falou, mas eu tô com um problema que eu perdi minha carteira e eu tô precisando de combustível para voltar para Itália. Nossa, gente, é um golpe. Golpe da carteira. Segundo ele ia voltar no carro que ele tava lá, que era claramente um carro alugado, que é esse carrão e tal. Ele ia voltar para Itália nesse carro e tinha perdido a carteira, precisava de ajuda para combustível. Vocês não têm aí 100 euros para me ajudar, não? E aí, assim, na hora eu entendi. Falei, cara, muito claramente um golpe, não tem mais o que duvidar, né? Peguei a sacola, tirei a jaqueta, dei uma olhada. A jaqueta excelente, assim, material muito bom, a jaqueta de couro mesmo, assim, bacana, costura massa, né? Bonita, né? Bonita. As duas. E assim, tirou no nosso tamanho, né? Ele olhou e falou, a minha era grande. A sua, você achou grande? A minha era muito grande. Não, a minha tava excelente. Tanto que eu nunca usei. Mas também porque nunca mais fez frio no Brasil, né? Até acabar... e a gente tava indo embora, que raiva. Até acabar a pandemia, nunca mais fez frio no Brasil. Eu fiquei só imaginando aquela jaqueta no dia que a gente foi no Mont Saint-Michel à noite. Se tivesse aquela jaqueta, teria sido outra experiência. Teria feito um efeito bacana, né? Mas enfim, aí o cara foi e pediu 100 euros, já tinha visto que era um golpe, mas a jaqueta era bacana. Falei, cara, é justo a gente pagar alguma coisa pra ele, né? Aí eu falei, cara, eu posso te dar 15 euros. Aí ele, não, pelo menos 30 e tal. Aí, assim, já ficou claro que é golpe, né, gente? Ele já baixou de 100 pra 30. Já ficou claro que tem alguma coisa errada, né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho 20 aqui na carteira, deixa eu olhar. E aí dei uma olhada ali disfarçado, tirei 20, falei, cara, só tem 20, cara, não dá pra ser mais que isso. Aí ele, não, beleza, pode ser, não tem problema, não, já ajuda, vai ajudar a abastecer e tal, não sei o quê. Pegou os 20, foi embora. E a gente saiu com a jaqueta, saiu com a sacola. E foi caminhando pelas ruas de Paris, assim, e pensando, cara, a gente foi vítima de um golpe? Porque a gente tinha sido vítima do golpe, só que assim, a gente tava feliz. Voluntários, né? Porque, 20 euros naquela época era tipo 100 reais, né? Acho que nem isso dava, né? Na época. Ideia. Eu não lembro quanto tava o euro naquela época, não, mas eu acho que, tipo assim, tava dando na casa de 100 reais, eu acho. E, 100 reais por 2 jaquetas de couro, mesmo se fosse couro falsificado, tava bom. Ainda é um preço bom, porque era jaqueta bonita e tal. E aí, enfim, a gente saiu andando meio rindo, assim, ao mesmo tempo que tinha sido vítima de um golpe. E aí começou a passar várias coisas na nossa cabeça, tipo, cara, e se ele furtou essas jaquetas e tava... Você tem chip dentro dessas jaquetas e a polícia vai chegar na gente. Tipo assim, se era um outro golpe, vai sabe? rastrear. Mas assim, se era um outro golpe, às vezes de golpe em 2 etapas, como acontece, por exemplo, eu já ouvi caso da Tailândia, de gente assim, chegar pra você e conversa vai, conversa vem, a galera em praia, lá em Pipi, por exemplo, oferecer maconha, o cara aceita e logo depois chega a polícia. Na verdade, assim, era tudo planejado pra te dar o golpe, pra você poder dar o suborno pra polícia depois, saca? Era basicamente isso que acontecia lá, já vi casos desse tipo, coisas semelhantes. Então comecei a pensar, às vezes o cara pode estar também com algum acordo, né? E agora vai chegar a polícia e vai pegar e falar, essas jaquetas são furtadas e tal. E a gente ficou desesperado, falou, velho, a gente tem que ir embora. Não, e foi muito engraçado, porque assim, pensa na cena, a gente pegou e tal, aí foram tipo alguns segundos de silêncio entre eu e o Rafael, e tipo, um olhando pro outro, assim, tipo, o que aconteceu? O que acabou de acontecer aqui? Foi inacreditável, cara. Não, pera. É que é coisa que você nunca vai pensar que vai acontecer com você. Primeiro o cara chegar, tipo assim, um italiano falando português... falando brasileiro. Falando português, te dando, entre aspas, aqui, pra fazer coelhinhos voadores aqui com os dedos.
te dando jaqueta de couro e com essa história toda, assim, né? Toda em Paris, sabe? Assim... E foi surreal, cara, tipo assim, encontrar a gente, né? Eu sempre fico muito impressionado com essa capacidade que as pessoas têm de reconhecer que nós somos latinos, né? Tá muito na cara pra algumas pessoas, né? Será que ele tava seguindo a gente? Não, acho que não, até porque a gente tava vindo de um lado, o cara tava vindo do outro e tal. Ah, mas, né? Mas assim, não... Eu acho que foi assim, ele viu e falou, olha ali 2 otários. Mas é isso, gente, a cabeça ficou assim, fervilhando, pensando 1000 coisas. Eu lembro direitinho, eu pensando assim, eu olhava pra jaqueta, assim, eu vou encostar nela ou não. Se tiver um chip aqui, daqui a pouco, a gente tava no Airbnb, né? Daqui a pouco chega a polícia invadindo aqui, perguntando, cadê a droga? Tinha essa possibilidade, às vezes tinha droga na jaqueta e tal. Tipo, várias possibilidades. E outra, a gente conseguiu, tipo, mais 2 quilos pra levar embora na mala, né? Uma mala que já tava lotada. Realmente. Isso foi um pequeno detalhe, assim, a gente não pensou na hora. A gente tá tão feliz de pegar a jaqueta que a gente, assim, não passou pela nossa cabeça o problema de carregar ela na mala, não passou nada. A gente só tava feliz que a gente comprou 2 jaquetas de couro por 20 euros. Isso, e aí fiz tipo 4 anos depois, as jaquetas estavam lá, nunca foram usadas, a gente fez um brechó. Colocou as jaquetas pra vender no brechó. É porque o plano que eu pensei, né, quando a gente comprou a jaqueta, eu falei, tudo bem, vai ter várias oportunidades de usar, né. Na nossa cidade tem uma festa que chama Churrascão do Curral, que é todo o meio do ano. É uma festa, tem churrasco e música ao vivo e tal, churrasco a noite inteira e cachaça e tudo mais. E sempre faz muito frio. E eu sempre ia com uma jaqueta de couro bem específica, que inclusive ela veio comigo pra cá, pra Nova Zelândia. E estava na viagem também. Estava na viagem também. Só que eu pensei, essa jaqueta aqui vai ser bacana pra usar no churrascão. Só que nunca mais fez frio, velho. Nunca mais, exatamente. E aí, tipo assim, 2 anos depois começou a pandemia e aí nem churrascão mais teve. Então, assim, a gente não teve oportunidade de usar as jaquetas. Serviu pra criar uma história que hoje a gente tá contando aqui, né? Foi bacana. Foi um golpe engraçado hoje. É isso aí. Que a gente teve vários sentimentos depois desse acontecimento. De medo, de tensão, de tudo. Foi a criatividade que passou pela nossa cabeça.